Bom dia, boa noite, vamos orar, vamos começar o nosso devocional das 2 horas da manhã, da nossa oração ao Senhor. Hoje vai ser um dia muito especial e eu já vou mencionar para vocês o que Deus colocou no meu coração para os próximos motivos de oração. É muito importante a gente ter esse relacionamento com Deus para que Ele nos oriente também os motivos de oração. Bom dia, Bruna. Bom dia, Cláudia. Então, é muito importante a gente ter esse relacionamento para que se descubra os motivos de oração, da oração. E eu vou mencionar aqui para vocês, enquanto aqueles que querem orar pela madrugada estão entrando. E hoje nós vamos falar dentro do livro de Isaías. Nós vamos falar no Isaías 43, a partir do versículo 10. Bom dia, Bruna. Bom dia, Franciele. Eu vou falando bom dia. Hoje nós vamos conhecer Deus se revelando a face dele, quem ele é e como ele age ao nosso favor. Nós vamos também conhecer quais são as falhas que ele apresenta sobre nós. Bom dia, amore. Pastora, parece que você esteve na minha igreja no Rio Bonito. Foi maravilhoso, a igreja é maravilhosa, Bruna. Foi um momento muito, muito especial, muito especial. Tô com saudade, viu? Manda um beijo para a igreja de Rio Bonito. Beijo para vocês. Deus também fala quais são as falhas que ele observa sobre nós, que ele vê como pecado, formas, o motivo que ele não age sobre a nossa vida. E ele termina essa mensagem falando sobre reconciliação. E essa mensagem sobre reconciliação, para mim, foi assim algo extremamente revelador. Foi assim para mim, eu meditando nessa mensagem, quando eu já li Isaías, prego Isaías, tem um congresso que eu faço que é só de libertação, que chama Prisões de Almas, é praticamente todo voltado ao livro de Isaías. Bom dia, Tatiana, bom dia, Darli, Lilian. Ele é todo voltado para o livro de Isaías, mas vocês acreditam que como a gente precisa do Espírito Santo para estar revelando o tempo todo, essa parte sobre reconciliação, Deus me falou algo diferente. A verdadeira reconciliação, o que isso nos proporciona. Amém? Então, nós vamos falar sobre reconciliação. Então, já de antemão, tem aquelas dores que a gente sente do nosso passado. Eu vou fazer a introdução até das 2 horas da manhã, amém? Aquela dor do nosso passado, aquela lembrança que a gente sente ainda dói, aqueles atos que nós fizemos por falta de entendimento, por falta de conhecimento da palavra, por falta de uma cultura, uma criação diferente, tantas coisas foram motivadores para que a gente pecasse, né? E existem pecados que às vezes fica magoando o nosso coração, fica ainda machucando a nossa mente. Existem pecados que ainda fica nos fazendo indignos. E isso vai ser falado em reconciliação. Durante a minha caminhada pastoral, eu tenho... Falaram que houve tentativa de acessar o Instagram. Tem pessoas mandando mensagem que não estão conseguindo entrar na live. Eu não sei porquê, gente. E é tão pouca gente, coitado de mim. Tem lives que tem milhares de pessoas e eles entram, a minha que é só um pouquinho, fica esse turbilhão. Mas amém, porque a minha live é profética.
Eu não sei por que não dá para entrar. Não tem nada de diferente. Amém? Então eu vou falar sobre dores. Por que a gente não esquece? Mesmo estando em Cristo, mesmo estando na igreja, por que a gente se culpa, o porquê. E depois eu vou começar a fazer oração com vocês. Eu fui direcionado ao Espírito Santo para falarmos sobre cada dor. E é importante a gente conhecer a verdade e sobre cada dor. Por que a gente sente ela? Qual que é a raiz? Da onde que veio? Segundo a Bíblia Sagrada. Amém? Então, enquanto vocês entram, eu estava estudando essa questão de dor na Bíblia Sagrada. Eu tive um ensinamento através da Bíblia que eu quero falar com vocês amanhã. O sentimento de ódio. Sabe que a Bíblia Sagrada fala sobre o que é o sentimento de ódio? Sabe aquelas pessoas que sentem ódio, sentem muita raiva, aquela pessoa que quer se vingar. Meu Deus, eu tenho que me vingar, é muito ódio, é muita raiva. Ódio é a dor que a pessoa tem por não ter conseguido algo à força. Você já prestou atenção toda vez que a gente sentiu ódio de alguma coisa, ódio de alguém, é porque a gente não conseguiu algo que a gente queria muito à força? Esse é o sentimento de ódio. Então nós vamos trabalhar isso. Amém? A gente não consegue nada pela força. A gente consegue pela verdade, pela palavra, né? E aquilo que é a força é porque a gente está querendo impor. E quando a gente quer impor, é porque a gente tem um interesse por trás disso. E tudo que tem interesse tem áreas que não são verdades. Nós vamos falar sobre isso amanhã, sentimento de ódio. Mas hoje nós precisamos conhecer o Senhor, amém? Então vamos lá. Para aqueles que podem abrir a Bíblia Sagrada, sei pessoas que estão ouvindo com fone, quietinho, escondidinho, nós vamos abrir no livro de Isaías, capítulo 43, a partir do versículo 10. Livro de Isaías, capítulo 43, a partir do versículo 10. Essa passagem, ela fala da missão, a missão de Israel, a missão de Deus sobre Israel e a missão de Israel sendo povo de Deus diante do Senhor. Essa missão de Israel, eu revelo e eu vejo por entendimento que é sobre as obras de Deus, como Deus trabalha. E o mais interessante é que nesse versículo 10, ele fala, Deus fala, olha que interessante, Deus falando, né? Deus fala quais são as razões que ele nos escolheu. Vamos ler junto? Versículo 10. Vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, meu servo, a quem escolhi. A primeira coisa, você cristão, você que está entrando no Evangelho do Senhor, ou você que está preparando o seu coração para essa nova caminhada cristã, você precisa entender que só de você estar vivo, só de você existir, você foi um escolhido. Deus te escolheu. E Deus te colocou na terra com um objetivo, com um propósito e com uma missão. Independente do bairro que você nasceu, independente das situações financeiras que você nasceu, existem pessoas que a gente às vezes acha que é mais privilegiado, né? E de fato são. De nascer às vezes em um lugar mais próspero e outros que estão vivendo em lugares de mais sofrimento. Mas a gente não pode esquecer também da hereditariedade. Nós vamos falar um dia sobre hereditariedade. Então, todos nós fomos escolhidos pelo Senhor. E como que a gente referenda isso? Lá em Gênesis, no início de todas as coisas, no capítulo 2, versículo 3, Deus diz que Ele nos formou e quando Ele nos formou, o teu Espírito foi colocado sobre nós. Dentro de nós existe o fôlego de Deus, a essência de Deus, a
parte de Deus. Mesmo as pessoas sendo ímpias, mesmo as pessoas sendo cristãs, elas têm a essência, são obras e elas são projetos do Senhor. Sabe como eu entendo essa mensagem quando ele fala que eu vos escolhi? Toda pessoa, sendo boa ou sendo má, ela tem consciência, ela tem razão. E a consciência e essa razão, ela fala conosco o que é certo e o que é errado, mesmo sem conhecer. A razão fala conosco, mesmo que a gente não entende as leis culturais, nem que a gente não entende os princípios morais, mesmo que a gente não aprenda as doutrinas, os princípios éticos, mesmo que a gente não foi ensinado sobre valores, moralidade, ética, dentro de nós não tem uma coisa assim que aperta, fala, eu não aprendi sobre isso, mas eu sei que isso é errado. Isso é uma essência, é o caráter de Deus, é o Espírito do Senhor, que Ele está em nós. Não estou falando de Espírito Santo, eu estou falando nós, alma vivente. Aí vamos lá, ele fala que nos escolheu, certo? Você é o escolhido, independente de onde você está. Para que saibais, creiais em mim e entendais que eu sou o mesmo. Então Deus quer que nós saibamos, Deus quer que a gente creia e Deus quer que a gente entenda. Então são 3 pilares que são importantes para a nossa vida: saber, crer e entender. Agora vamos colocar isso em perguntas dentro de nós. Nós sabemos de fato quem é o Senhor? Nas horas difíceis, nas horas do sim, do não, nas horas das caminhadas difíceis, a gente sabe quem é o Senhor e como ele opera nessa situação. A gente crê, realmente nós estamos crendo na presença dele, no poder dele, na face dele, na face de criação dele, do controle, do propósito dele. Nós realmente estamos crendo na presença dele, na pessoa que ele é. E nós temos o entendimento, existe um entendimento dentro de nós que ele é o mesmo, que Deus não muda. O evangelho ele não muda, Deus não muda, a palavra não muda, né? Eu gosto muito assim, o bispo fala, as igrejas podem ser reformadas, mas o evangelho não é reformado. A palavra é o mesmo e nós precisamos ter o entendimento que Deus ele tem a mesma mente, ele tem a mesma sabedoria, ele tem os mesmos princípios, mesmos valores éticos, morais. Então, nós, pela nossa criatividade, né, pela nossa sabedoria, nós podemos fazer muitas reformas, mas jamais no Evangelho, porque Deus não muda e Ele precisa que a gente entenda isso. Antes de mim, nenhum Deus se formou, e depois de mim, nenhum haverá. Ele é único. Então, nós precisamos entender e acabar qualquer questionamento. Ele é único, desde o princípio até o fim. Não houve nenhum antes dele e nem haverá. Ele é único. Então, nós precisamos crer que esse Deus, ele é único e nós estamos num privilégio maravilhoso. Porque qualquer outro deuses que apareça, qualquer outra proposta que apareça, elas vão cair por terra, porque só este Deus é verdadeiro, poderoso e permanece, esse Deus que nós servimos. Amém? E olha só, eu sou o Senhor. Olha que engraçado, ele fala eu 2 vezes, eu sou o Senhor. E isso daí, quem é mãe, quem é pai, entende muito bem o que esse pai está querendo dizer. Quantas vezes
eu já cheguei assim, hoje mesmo. Cheguei para Chloe, falei, Chloe, eu sou a sua mãe, me obedece. O que eu tô querendo fazer com isso? Chamar a atenção dela para mim, que eu sou o pilar, a referência de ética, de moral, de valores e de princípios. Quando Deus ele está afirmando ele está querendo dizer, é para mim que você olha. Não adianta você espernear, não adianta você falar que não gostou, não adianta você falar que não é bem assim. Eu sou a referência, olhe para mim. E fora de mim não há outro Salvador. Então não adianta buscar outros caminhos, não adianta buscar outros deuses, outros princípios. Vamos ser mais ousados? Outros evangelhos. Não adianta buscar. Não há outro Salvador a não ser este Deus que ele falou, que é o mesmo. Ele não muda. 12. Eu anunciarei, salvei e mostrei. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois minhas testemunhas, diz o Senhor, o seu Deus. 13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Vamos dizer junto, você às vezes assim baixinho diz assim, agindo eu, quem impedirá? Olha a face, as declarações de Deus se revelando quem Ele é. Antes que houvesse dia, amanhã vai ser um novo dia, quinta-feira vai ser um novo dia. Antes que nasça a quinta-feira, Deus já é e ninguém pode escapar das suas mãos. O que ele está querendo dizer? Escapar das minhas mãos. Ele não está querendo dizer que ele levantou, né? Ele vai iniciar a quinta-feira e ele vai sair correndo para bater em todo mundo. Parece um sentido quando a gente traz na memória, né, até as nossas infâncias, a gente acha assim, que ele está perseguindo alguém. Não, ele está se revelando. Mesmo, né, que ele é um Deus que antes que houvesse dia, ele já era e que nada escapa das suas mãos. Tudo está no controle dele. Amanhã, quinta-feira, está no controle dele. Aquilo que der certo está no controle dele. E aquilo que der errado está no controle dele. E as coisas boas que acontecerem amanhã está no controle dele. E as coisas ruins que acontecer amanhã também está no controle dele. E as decepções de amanhã se ocorrer, está no controle dele. E a alegria, a abundância, a vida maravilhosa está no controle dele. Tudo está no controle dele. E ele diz, agindo eu, quem impedirá? Sabe o que ele está querendo dizer? Que ninguém impede o agir dele. Ninguém paralisa o agir dele. Se as coisas do nosso dia estão acontecendo, ele está agindo, porque ninguém pode parar o agir do Senhor. Olha que lindo! E assim diz o Senhor, teu Redentor, o Santo de Israel, por amor a vós, enviei inimigos contra a Babilônia e farei todos de lá, a saber, os caldeus, embarcarem nos navios com que se vangloriaram. Eu sou o Senhor, vosso Santo, o Criador de Israel, vosso Rei. Ele está falando aqui os inimigos contra a Babilônia, contra a idolatria, contra as obras, né, de adoração, culto aos outros deuses. Deus falando que ele se revelando na face de nos libertar da idolatria, do ocultismo, do culto aos outros deuses. Deus se levantando contra inimigo da Babilônia e nos removendo. Deus tem um interesse muito grande
de te libertar de qualquer superstição, de qualquer engano, né, de qualquer ato de idolatria, né, de qualquer sentimento que você tenha em acreditar sobre o ocultismo. É Ele que te livra dessa mentalidade, desse misticismo. Vamos lá, 16. E assim diz o Senhor, o que preparou no mar um caminho e nas águas impetuosas uma vereda. Quando nós entendemos quem é o nosso Senhor, nós temos a plena convicção, porque ele precisa que a gente saiba, creia e entenda. Quando nós entendemos, nós cremos e também nós sabemos que diante do mar, daquela situação que a gente precisa atravessar, mas não sabe como, ele vai abrir um caminho. Não tem caminho fechado diante de nós. Se amanhã ou nas semanas seguintes você está vendo diante de você tudo fechado, um mar revolto, não tem como você passar, é uma situação que você está paralisado. Não tem aqueles momentos na vida da gente que a gente está paralisado, não consegue ir para frente, um sentimento que a gente não consegue ir para frente. A face do Senhor faz abrir um caminho, ainda que o mar esteja diante de nós. E se as águas estiverem revoltas? E se as águas tentarem nos levar? A Bíblia fala que ele abre uma vereda. Vocês sabem o que é vereda? Vereda é um caminho estreito. Olha aí o evangelho se cumprindo. O caminho que Deus abre para nós no meio desses enganos, no meio dessa tempestade, no meio, né, dessas falsas doutrinas, Deus abre um caminho estreito, porque ele abre o quê? Uma porta estreita e um caminho apertado. Não é que é difícil. Nós falamos para vocês, já estudamos sobre isso. Não é que é algo tenebroso, não. É diferente, é diferente. Por que é estreito? Por que é apertado? Porque só existe um conhecimento, uma só palavra, um sentido de valor, somente um princípio moral, princípios de valor. Não tem várias faces de doutrinas e várias faces de sabedoria, só existe uma. Então é só nesse caminho que a gente anda. Você já pensou por que a Bíblia fala que o caminho do mundo ela é largo? Por que ela é largo? Porque são oferecidos para nós vários caminhos de sabedoria do mundo. A gente fica até perdido. Será que eu sigo esse fulano que fala isso? Será que eu sigo fulano que fala aquilo? Deixa eu ver como que tá a vida dele, para ver se tá boa, para ver se eu sigo o que ele fala. No mundo é assim. A gente segue pela aparência e por aqueles conselhos do aprendizado do mundo. Mas a Bíblia é um caminho apertado, pequeno, simples, porque tem uma só voz e uma só mensagem. O que trouxe o carro e o cavalo, o exército e a força, eles juntamente se deitaram e nunca se levantarão. Estão extintos, apagados como um pavio. Então ele está falando aqui, de libertação. O nosso inimigo perdeu o seu cavalo, perdeu o seu cavaleiro, todo o seu exército, toda a sua força, porque diante dele ele nos conduz nessa vereda, neste caminho. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Olha que lindo. Eis que farei uma coisa nova, e que sairá à luz, porventura, não a sabeis? Porque colocarei um caminho no deserto e rios no ermo. Olha que interessante. Sabe por que ele fala que, grife aí, não lembrarei de coisas passadas e nem considerei as coisas antigas? Mas por que ele vai fazer isso?
porque Ele vai fazer coisas novas. Sabe o que eu aprendo com isso, igreja? Não dá para a gente viver coisas novas lembrando do passado. Não dá para a gente viver o novo considerando as coisas antigas. Não tem como a gente sorrir novamente e viver um novo relacionamento, um novo ministério, uma nova missão. Não tem como a gente viver o novo se lembrando das coisas passadas. Mas como isso funciona? Vocês já prestaram atenção que toda vez que a gente vai iniciar um novo projeto na vida da gente, quer seja ministerial, quer seja um projeto familiar, quer seja um projeto financeiro, existe sempre um gatilho lá do passado que reflete na nossa mente. Eu acho que não vai dar certo porque uma vez lá no passado isso aconteceu. Não. Toda vez que a gente olha para o passado, a gente não está se permitindo viver o novo. Para viver o novo, as coisas que se passaram devem ficar lá atrás. Sabe, a única forma que nós andamos para trás é somente pela lembrança, porque nem nossos pés vão. Nós não tem como andar mais para trás. Olha que maravilhoso. Então, se vocês vão começar novos projetos e querem começar novos projetos, se você quer sair dessa tristeza, se você quer sair dessa depressão, se você quer sair dessa obra paralisada, de ser humilhado, de ser envergonhado, tem pessoas que vivem humilhados, tem pessoas que viciaram em ser machucadas, né? Então você, para viver as coisas novas, você não pode viver as coisas que passaram. E quais são as coisas que passaram? Aquilo que a gente acabou de fazer há minutos atrás já é passado. Eu não tenho como voltar, meus pés não voltam, a minha mente volta. Mas se minha mente volta, os meus pés não andam para o novo. Amém? Então esqueça, eu brinco com as meninas do Projeto Radassa, pode esquecer o bicicleteiro, pode esquecer o defunto, pode esquecer aquelas pessoas que não acrescentaram, pode esquecer aquelas pessoas que te machucaram, pode esquecer aquele lugar que você viveu, aquela situação ruim, esquece, porque quando você esquecer, você vai viver um novo. E sabe o que a Bíblia diz? Que nós viveremos um novo e agora sairá a luz. Olha que lindo. Porventura, não sabeis, porque colocarei um caminho no deserto e rios no ermo. Olha como que Deus, ele é sábio, ele não erra. Todas as vezes que a gente pensa em viver um novo, nós pensamos assim: então eu quero viver um novo, um extraordinário na minha vida. Deus, eu vou viver um novo. Então eu vou ganhar na Mega Sena, vai cair aquele dinheiro na minha conta, vai aparecer do nada. Eu vou sumir do bairro que eu tô, eu vou fugir da minha casa, eu vou abandonar tudo. Não, Deus, eu falo para vocês que a Bíblia, ela é precisa em nos trazer sabedoria. Nós vamos viver um novo onde? No lugar exatamente que nós estamos. Você não vai viver um novo abandonando a sua família, você não vai viver um novo fugindo do seu bairro, da sua cidade, você não vai viver um novo dando golpe em alguém, né? Então, você vai viver um novo porque Deus vai colocar um caminho nesse deserto que você está vivendo. Então, se você considera que hoje você está vivendo um deserto, numa região de improbabilidades, num lugar onde está muito difícil de dar alguma coisa, né? É um lugar que é difícil ter amor, é um lugar difícil de ter compaixão, é um lugar difícil de ser entendido, é um lugar que é difícil de ter paz no espírito, paz na mente. Então Deus está falando que Ele vai te dar um caminho nesse lugar. Ele vai te dar uma solução e Ele vai colocar rios nesse ermo. Então, Deus, Ele vai trazer uma solução aonde você está. Existem pessoas que estão esperando viver o novo
querendo que aconteça algo estratosférico na vida dela. Olha, eu vou viver um novo a partir do momento que isso acontecer na minha vida. Não, observe os caminhos que Deus está abrindo no deserto, sabe? Existem momentos na vida da gente, tem dia, que a gente passa uma coisa tão ruim, uma coisa assim tão difícil, mas de repente, né, algo acontece que os filhos fazem uma brincadeira diferente com a gente, que a gente ri, de repente a gente cria algo diferente e aquilo ali se torna prazeroso, né? Hoje eu passei uma situação que eu não gostei, não queria ter passado, não gostei do e-mail que eu recebi, fiquei chateada, mas de repente a Claire chegou assim diante de mim, assim, mas ela ria, ela brincava e a gente ali se divertiu, que eu esqueci do e-mail, nem lembrei mais, não fez mais sentido aquilo ali para mim. E eu vi que Deus abriu um caminho naquele deserto que eu poderia estar vivendo. Então, sabe o que a gente precisa? Valorizar os caminhos que Deus está abrindo agora diante da nossa vida. Os animais do campo me servirão, os dragões e os filhotes dos avestruzes, porque porei água no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo e ao meu eleito. A este povo que formei para mim, para proclamar o meu louvor. Então, por que Deus ele está promovendo todas essas coisas? Ele está promovendo todas essas coisas para que nós proclamamos louvores, reconhecemos que ele fez. Então a Claire chegou lá diante de mim rindo, brincando, falando um monte de palavra que eu não imaginava que ela ia falar. Então eu proclamei o louvor do Senhor, porque ele abre caminhos e ele não permite que nada nos entristeça. Então é muito importante a gente valorizar os amigos que Deus dá, né? Os parentes que Deus dá, o louvor que Deus dá. Valorize aonde você está, né? Se não aconteceu nada na sua casa, nas tempestades, nas chuvas, já glorifica o nome do Senhor, que ele abriu um caminho para você no deserto. Então, olha para as pessoas que estão pior que você, e você vai ver que Deus já abriu muitos caminhos na sua frente. E pode ter certeza, existem muitas pessoas que queriam estar no teu lugar. Acredite nisso. Então, as pessoas que a gente olha não são a verdade que a gente vê. A gente precisa olhar as pessoas de verdade, a vida de verdade. E quando nós olhamos a vida de verdade, nós valorizamos a vida que Deus deu para nós. Então, valorize a saúde que você tem, valorize os seus órgãos que funcionam, valorize o sorriso que você tem nos lábios, valorize a igreja que Deus te colocou. Igreja é proteção, você tem um pastor, você tem membros, nada vai faltar na tua vida. Então, valorize que você tem tudo para recomeçar, caminhar e ir adiante. E aí Deus apresenta, deixa eu ver as horas, Deus apresenta as falhas que ele encontra em nós. Deus ele diz por que nós falhamos, né? Olha só, contudo, tu não me invocaste. Nós precisamos invocar o nome do Senhor. Quando? Todo o tempo. Não é dizer o nome do Senhor em vão, mas fazer o Senhor presente na nossa vida. Deus é uma pessoa e nós precisamos sentir que ele é presente o tempo todo. Então, se você está sozinho, Deus, eu reconheço que o Senhor está aqui e que o Senhor está me olhando. O Senhor está bem hoje? Né? Conversa com Deus. Tem momento na vida da gente, hoje é tarde, né? Eu falei assim, não, vou tomar um banho bem quente, que tá muito frio e tal. Aí eu fiquei assim, nossa, eu tô sozinha. Eu falei, não tô sozinha. Eu comecei a conversar com Deus. E aí, Senhor, o Senhor tá bem hoje? Como foi seu dia? Quais são os seus projetos? Ele quer ser invocado, ele quer ser reconhecido como uma pessoa. E ele tem que fazer parte da nossa vida. Olha só, mas se cansaste de mim,
Deus sabe que às vezes a gente cansa dele. Queremos andar pelas nossas próprias pernas, com os nossos princípios, o que a gente acha que é de valor, o que a gente acha que é moral, porque às vezes a gente acha que ele demora demais, a gente acha que a maneira que ele faz não é o que a gente quer, né? Então, Deus sabe que a gente cansa e ele fala, isso é uma falha. Não me trouxeste o gado miúdo dos seus holocaustos, nem honraste com os teus sacrifícios. Então, o que ele está falando? Ele está falando dos sacrifícios, da oferta ao Senhor. Ele está falando assim do altar dele. Você não tem orado, você não tem buscado, você não tem jejuado para que você busque mais intimidade. Como um jejum busca intimidade? Então, quando a gente evita tal alimento, é para que a gente lembre que ele está. Então, basta tirar uma coisa que você gosta muito. Se tirar o café de mim, eu enlouqueço. E é ótimo para lembrar do Senhor, porque toda vez que eu quero tomar um café, né? Eu falo, oh Deus, só o Senhor. Eu lembrei dele, ele quer ser lembrado. Ele quer que a gente aprenda e comunique com ele o tempo todo, porque ele é o princípio de sabedoria. E olha o que ele faz. Não me compraste por dinheiro, por dinheiro, que é a cana, ele faz uma referência à cana aromática. E eu fui pesquisar, essa cana aromática é o cálamo doce. Nem com a gordura do seu sacrifício me fizeste, mas deste trabalho com os teus pecados e me cansaste com as tuas maldades. O que ele está falando? Ele está falando aqui dos sacrifícios aos altares, os altares dos falsos deuses. Ele falou assim, vocês não me compraste com esses altares, mas vocês estão me dando trabalho com os seus pecados, estão me cansando da sua maldade. Então, toda vez que a gente está em pecado, a gente está dando trabalho para o Senhor. E toda vez que a gente age com maldade, a gente está cansando Ele como Pai. Quem tem filho, entende como que um filho que não está indo bem, ele dá trabalho. Um filho que às vezes não segue os seus princípios, não segue a sua moralidade, não segue a sua ética, não segue os seus valores, ele anda fora dos seus valores, como dá trabalho para nós. Né? A gente fica preocupado, a gente fica triste, a gente, né, não sente bem. Deus é o mesmo. Então vamos parar de dar trabalho ao Senhor e fazer Ele se revelar a face do Deus que, agindo Ele, quem impedirá? Então nós precisamos tomar uma decisão. E qual que é a decisão? Nós vamos decidir que Deus tenha um sentimento de trabalho sobre nós, ou que nós vamos gerar um sentimento em Deus para que Ele age sobre nós. Nós estamos dando trabalho ou estamos fazendo Ele agir? Às vezes, Deus não está agindo porque a gente está sobrecarregando Ele, né, com as maldades que a gente pratica. E se Ele estiver alegre com nós, Ele vai estar agindo, porque uma pessoa rebelde dá muito trabalho para um pai. Cansa, é desgastante. E ele diz assim, eu sou o mesmo. Vamos grifar esse versículo 25, é muito importante você ter isso com você. Eu mesmo sou o que apago as suas transgressões. Por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. Deus não se lembra dos nossos pecados. E por que nós nos lembramos? Se Deus não se lembra, por que nós lembramos? Se Ele apaga as nossas transgressões, por que ela faz presente dentro de nós? Sabe o que eu aprendo com isso? Todas as vezes que a gente tem um pecado que nos aflige, todas as vezes que tem um pecado que fica nos confrontando, que fica nos lembrando, é porque não houve reconciliação desse pecado. Vocês já perceberam que essas áreas que mais incomodam conosco foram áreas que nós não abrimos esse coração? Você já percebeu que aquilo que a gente fica assim, com aquele sentimento de ódio, de raiva, de culpa,
São áreas que não houve reconciliação, porque quando eu me reconciliei com o Senhor, eu não lembro mais do meu passado, não faz mais sentido. Eu falo dele abertamente, eu não tenho medo de falar, eu não tenho preocupação de falar, aquilo não me machuca, não me dói, porque aquilo que eu falo não me dói mais. E se não me dói mais, é porque houve reconciliação. Só a reconciliação dos nossos pecados nos perdoa e nos livra, nos liberta do nosso passado. Para finalizar, eu queria que vocês só marcassem, eu deixei aberto aqui por causa do nosso tempo. Olha que lindo, Atos 3,19, olha o que está escrito em Atos. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Então, quando há reconciliação, arrependimento e quando nós verdadeiramente convertemos, Deus apaga os nossos pecados e há o refrigério do Senhor na nossa alma. Então, agora é o momento de se perguntar: será que essa área, essa situação, essa dor que eu carrego, ela já foi reconciliada com o Senhor? Você já chamou o seu pastor, pediu sabedoria nessa área? Isso é importante. E eu vou finalizar com esse versículo, Jeremias 31, 34. Não é um versículo solto, eu não gosto de versículo solto. Esses versículos têm todo sentido com essa palavra. Quando você vê toda a carta e quando você vê todo o capítulo, é o mesmo sentido do que nós estamos falando. Olha só, ninguém mais terá a necessidade de orientar o seu próximo e nem seu irmão, pregando: eis que precisas conhecer quem é Yahvé, o Senhor, porquanto serei conhecido no interior do ser de cada pessoa, desde os mais jovens e até os idosos, dos mais pobres aos mais ricos, garante o Senhor, porque eu mesmo lhes perdoarei a malignidade e não me permitirei recordar mais dos seus erros e pecado. Então ele está falando da vinda de Jesus, e quando Jesus veio, ele veio para que ele, o próprio Deus, através do Espírito Santo, estivesse no nosso ser. E quando o Espírito Santo está no nosso ser, desde o mais rico ao mais pobre, o mais idoso ao mais jovem, ele saberá quem é cada um. E ele vai perdoar e não vai mais recordar daquilo que aconteceu com aqueles que reconciliaram diante do Senhor. Então, essa mensagem é para que a gente ore, para que saibamos, creiamos e entendamos quem é o Senhor e que a face do agir dele sempre permaneça na nossa vida e que a gente tenha um coração de estar nos reconciliando o tempo todo. E quando nós nos reconciliamos o tempo todo, não faz mais sentido nós vivermos pensando no nosso passado, nos nossos erros, porque ele vai fazer algo novo e não tem como viver nada novo amarrado num passado. E quando a gente vai viver algo novo, ele já vai colocar um caminho nesse deserto que a gente está vivendo e vai trazer rios sobre esses ermos e nós vamos conhecer e reconhecer a face do Senhor. Amém? Glória a Deus. Então que nessa quinta-feira a gente já inicie reconciliando e que a gente também nessa quinta-feira inicie já valorizando os caminhos que o Senhor abriu. Eu achei tão linda essa mensagem, eu gosto de compartilhar meus testemunhos, que faz bem, né? A gente tá dividindo um pouco o nosso coração. Quando eu era jovem, menina, eu nunca pensei que eu ia ver neve. Primeira vez que eu vi neve na minha vida era naquele filme Esqueceram de Mim.
E eu olhava aquela neve e eu nunca, nem passou na minha cabeça um dia eu poder ver neve. E aí a vida foi sendo moldada pelo Senhor, né? Minha irmã foi para os Estados Unidos e começou a trabalhar numa empresa nos Estados Unidos, e ali ela ficou. E nós duas já éramos preparadas pelo inglês. Mamãe colocou a gente, tá até aqui, mamãe. Oi, mãe. No curso de inglês a gente já era muito nova. E aí minha irmã foi, e depois a minha mãe foi, e ali elas começaram a morar nos Estados Unidos, e depois eu comecei a ir para os Estados Unidos também com o propósito de estudar. Quando eu vi a neve a primeira vez, eu nem acreditava. Eu falei assim, puxa vida, eu pensava que eu ia ver neve só no filme Esqueceram de Mim. E quem morava em Cuiabá, ver neve era um milagre mesmo, né? É algo totalmente fora da lógica. Mas o que eu quero dizer para vocês, existem momentos na vida da gente que não vai bem, as coisas não vão tão bem. E como um dia para mim não estava nada bem. E olhei para fora e eu vi aquela neve branquinha, aqueles flocos caindo. E eu reconheci o caminho do Senhor no meio do deserto. Então olhe para aquilo que Deus fez. Às vezes a chuva está tão abundante, mas olha o poder de Deus, a graça do Senhor. Sinta o cheiro da chuva, a brisa da chuva, a presença do Senhor, né? Olha para as coisas boas que Deus está fazendo nesse momento. Às vezes não é o jeito que você quer, mas começa a contemplar aquilo que Ele já fez, porque aí você vai conseguir caminhar e encontrar o novo do Senhor na sua vida. Amém? Então eu quero agora fazer uma oração com vocês e depois eu vou fazer uma oração individual com vocês. E eu quero que vocês comecem a quinta-feira diferente, amém? Vamos colocar isso como propósito. Vamos fechar os seus olhos, pensar no Senhor, meditar em Deus, recordar dos momentos que Ele tem nos chamado, nos momentos que Ele tem clamado a nossa face, a nossa presença. Começa a lembrar daquilo que Ele já te curou, daquilo que Ele já te proporcionou, daquilo que Ele já te livrou, que Ele já te libertou. Quantas coisas o Senhor já operou na sua vida, quantos caminhos Ele já abriu nesse deserto, quantas coisas novas o Senhor já fez. Mas Deus, nós pedimos nessa noite, reconhecendo o Teu poder, tira de nós todo o coração duro, tira de nós, Senhor, ó Deus, toda mágoa, tira de nós toda lembrança do passado. O Senhor mesmo disse que o passado nos escravizaria, não deixando viver o novo. Deus, se nós não estamos vivendo o novo, se nós, Senhor, ó Deus, não estamos vivendo, Deus, aquilo que o Senhor quer para nós de vida, de alegria, Deus, porque nós estamos ainda olhando para o passado, olhando para aquele, Senhor, ó Deus, que nos machucou, olhando para aquele, Senhor, ó Deus, que impediu áreas da nossa vida, que prejudicou áreas da nossa vida. Deus, nós viemos nessa noite pedir que o Senhor muda a nossa mente, muda, Senhor, ó Deus, o nosso coração e começa, Senhor, ó Deus, trazer um sentimento de reconciliação com o Senhor, reconciliação com o Evangelho. Deus, que os princípios do Teu Evangelho comecem a estar implantados no nosso coração, os valores morais, os princípios, Senhor, ó Deus, do cristianismo. Deus, que eles sejam agora implantados no nosso coração, mas venha nos livrarmos, Senhor, ó Deus, de todo sentimento, Senhor, que ainda nos aprisiona de manter no pecado. O Senhor mesmo disse que anda, Senhor, ó Deus, cansado das nossas maldades, que o Senhor, Deus, se sente com um trabalho árduo, Senhor, ó Deus, quando nós pecamos. Deus, e se o Senhor age em trabalhos pesados contra a nossa vida, o Senhor não pode agir em nosso favor. Deus, que o Senhor venha começar a agir em nosso favor, porque ainda essa noite nós tomamos a decisão de mudar o nosso coração,
olhar para os nossos caminhos, nos desprender do nosso passado. Deus, eu desligo pessoas, Senhor, ó Deus, da vida daqueles que aqui oram. Deus, em nome de Jesus, que o ontem já seja passado, aquilo que está recente já seja passado. Aquilo, Senhor, ó Deus, que o irmão ou que a irmã está vivendo, Senhor, ó Deus, hoje, Senhor, já seja passado. Liberta, Senhor, ó Deus, essas pessoas dessa dor, desse passado, e traça um novo caminho, um novo rumo na vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Então, eu vou orar e abençoar em nome de Jesus. Deus, que o Senhor venha olhar de uma maneira especial e abrir um caminho, Senhor, ó Deus, nesse mar, um caminho, Senhor, ó Deus, nessas águas agitadas, que essas veredas sejam agora abertas, Senhor. Eu profetizo, Senhor, as veredas abertas agora para a Igreja Batista da Floresta, que ela venha viver o novo do Senhor, que ela venha viver a alegria do Senhor e que as dores do passado, Senhor, ó Deus, não venha mais haver lembranças, mas o novo. Eu profetizo o novo do Senhor sobre a igreja. Deus, eu profetizo o novo, Senhor, ó Deus, da Edene. Eu profetizo o novo do Senhor para a vida da pastora Petrila. Eu profetizo o novo, Senhor, ó Deus, para a vida da Ivânia, para a vida da Lucila, para a vida da Eliane, pela vida, Senhor, ó Deus, da Darliane, pela vida, Senhor, ó Deus, da Vilma. Deus, em nome de Jesus, pela vida do Erivelto, pela vida da Vanessa, pela vida da Alessandra Oliveira, pela vida da Marisa, pela vida da Franciele, Senhor, ó Deus. Eu profetizo o novo, Senhor, para a vida da Neiva. Profetizo, Senhor, ó Deus, o novo para a Monique Moraes. Profetizo o novo para o Leonardo, para o Lucas, para a Fabi Martins. Eu profetizo novo para a Lilian, Senhor. Eu profetizo um caminho novo, Senhor, ó Deus, para a Tati. Profetizo, Senhor, ó Deus, um caminho novo para a Márcia e um caminho novo para a Tatiana Evangelista. Deus, eu profetizo nessas vidas, Senhor, um caminho novo agora, porque elas serão luz e que nada, nem o passado, Senhor, ó Deus, venha afligi-los, Senhor, ó Deus. Eu oro, Senhor, pela vida deles, Deus, mas que eles sejam agora desligados. Deus, em nome de Jesus, eu faço um desligamento espiritual, desligando eles agora, Deus, de todo o passado, toda dor, todo trauma, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Então põe a mão assim na sua cabeça e diz assim: eu estou me desligando de todo o meu passado, né? Estou me desligando. Desliga desse passado, se liberta desse passado, viva o novo que Deus já vai proporcionar na sua vida amanhã. Reconheça os caminhos que Ele vai abrir, os novos negócios, os novos empregos, os novos amigos, a nova palavra. Começa a olhar isso na sua vida ainda amanhã. E se você acredita em ato profético, só se você acredita, se você sente paz no seu coração, amanhã essa mensagem fala do sacrifício através do cálamo. Se você tem esse óleo, essa especiaria do Senhor, que é o óleo de cálamo, você se unge, toma um banho, começa diferente, lava da cabeça aos pés. Olha, eu tô sendo ousada. Se você não tem o óleo de cálamo, na Igreja Batista da Floresta tem, e qualquer outra livraria evangélica possa ter, mas faça algo diferente, faça algo novo. Você precisa viver algo novo na sua vida. Comece amanhã de uma forma diferente, com luz, com graça, né? Viva o novo de Deus na sua vida. Esqueça o ontem. Quarta-feira já acabou, nós já estamos na quinta-feira. Amém? Então, glória a Deus. Uma boa noite para vocês. Se vocês acham que alguém precisa ouvir essa mensagem, por favor, compartilhe essa mensagem com ela. Em nome de Jesus. Até amanhã. Tem uma pastora que está passando nas madrugadas aí nas redes sociais. Até amanhã às 2 horas da manhã. Convida aqueles que precisam. Um beijo para vocês. Até amanhã.